Oi, Lê, tudo bem? Como é que Tudo tá? bom? Tudo bem? Né, tive algumas dificuldades para começar. Acho que essa é a primeira live que eu tenho, enfim, que eu tô iniciando. Então, acho que Lu, vou te passar a palavra desde já, né? Vou me apresentar rapidinho. Eu sou Letícia, eu sou advogada do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. E a Lu vai contar um pouquinho, né, do contexto dessa live que a gente está fazendo e o que a gente pretende abordar aí nesse tempo que a gente vai poder falar um pouco juntas, né? A gente vai tentar acompanhar um pouco dos comentários que estão por aí, mas no final a gente vai abrir para a gente poder dialogar um pouquinho mais. Bom, então também me apresentando, eu sou Luísa, sou ginecologista e obstetra, né, do coletivo. Falando então sobre esse movimento, né, brevemente, a Revoada Feminista foi iniciado pela rede feminista de ginecologistas e obstetras, no intuito de trazer amplamente a discussão, né, a questão dos direitos sexuais e reprodutivos num contexto em que a gente tem observado com preocupação, né, algumas medidas, né, no sentido de ameaçar um pouco, a gente vai falar sobre isso, né, mas ameaçar um pouco esses direitos, então, de trazer o debate, porque a gente entende que para a gente lutar pelos nossos direitos é muito importante conhecê-los também, né? Então, uma parte desse processo a gente trazer a público esse debate do que são e do que está em jogo, né? Enfim, então é isso que a gente pretende um pouco falar aqui hoje. Se vocês seguirem, se vocês tiverem acompanhado um pouco, né, desse movimento da Revoada, vocês vão ver que tem várias lives acontecendo simultaneamente, inclusive, depois vocês podem acessar as outras. E você quer falar um pouquinho, Lê, sobre o que a gente vai pontuar? Você quer que eu mesma fale? Posso falar rapidinho? Então, acho que a gente vai, né? É um pouco desafiador falar de um tema em, vamos dizer, pouco tempo, né? Um tema que eu e a Lu, a gente tem bastante afinidade, então a gente acaba discorrendo um montão de tempo sobre o assunto. A gente ficou um tempão pensando um pouco a live, né? Mas a ideia é que a gente aborde um pouquinho o que são os direitos sexuais e reprodutivos, né? Numa introdução, para que a gente comece todo mundo da mesma página, né? Então, pensando de que conceito que a gente está falando, o que a gente fala quando a gente se refere a esse termo, né? Que às vezes é meio esquisito, ele não é tão simples assim, ele é bastante inerente ao movimento feminista, né? Mas não é tão conhecido por todo mundo, né? E vamos trazer um pouco de um foco em contracepção, né? Então a ideia é que a gente consiga abordar essa temática, mas tentando focar, porque ela é uma temática muito ampla. Vocês vão ver ao longo da discussão que aborda diversos assuntos, né? E não somente contracepção, que é o que a gente vai focar um pouquinho mais, né? Depois a ideia é a gente passar um pouco sobre violência, né, doméstica e aborto legal, pensando um pouco, né, o contexto da pandemia, então, e entendendo, né, o que significa a restrição, né, aos nossos direitos sexuais e reprodutivos de acesso, né, em alguma medida, neste contexto atual em que vivemos, né? Então, entender historicamente o que isso representa, né, e o que a gente está vivendo agora. E acho que pensando num panorama eventual, né, de violações, acho que a pergunta final vai ser um pouco, então, o que a gente pode fazer, né? Quais são as soluções ou coisas que a gente pode pensar juntas a partir do momento que a gente entende que a gente está tendo, né, os nossos direitos violados, né? É, então, acho que a ideia da live é a gente passar um pouco por todas essas temáticas. Ótimo. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho sobre o que são esses direitos, né? Afinal de contas, eles não são uma mera abstração, né? São direitos constitucionais, são direitos que estão nos documentos do Ministério da Saúde, que constam dos nossos direitos constitucionais. Então, falando brevemente do que se trata, né? Primeiro, diz respeito a tudo o que tem a ver com a nossa saúde sexual e reprodutiva. Então, desde a gente poder viver a nossa sexualidade com total liberdade, em todas as nuances, né? A gente poder ter o direito de se relacionar sexualmente se e com quem a gente quiser, em todos os contextos, né? A gente ter direito ao sexo seguro, então, a medidas de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. A gente ter o direito de decidir não gestar, então, por isso, a gente ter amplo acesso à informação sobre contraceptivos e também aos contraceptivos, né? E
uma vez decidindo gestar, a gente ter a opção de decidir quando, quantos filhos a gente quer ter, com qual intervalo a gente pretende ter. Então, cabe exclusivamente à mulher essa decisão, né? E também, uma vez gestante, que a gente tenha direito ao acompanhamento de pré-natal durante toda a gestação, né? Seja ela de baixo ou de alto risco, e o atendimento ao parto, ao pós-parto, o atendimento ao recém-nascido. E aí, considerando também que dentro dessa perspectiva a gente tem algumas legislações próprias, né? Então, por exemplo, a lei do acompanhante durante o trabalho de parto, todos os debates em relação à violência obstétrica, né? Que permeiam, então, os direitos da mulher ali durante a assistência, de uma assistência respeitosa, baseada em evidências, enfim. E tendo em vista que esses direitos, eles estão dados, né? Também a violação desse direito, então, por exemplo, a violação do direito à liberdade, né, de escolher si, com quem ter relação sexual, uma vez que é violado esse direito, então todo caso de estupro, né, de violência sexual, configura a possibilidade de você interromper uma gestação, assim como casos que coloquem em risco a vida da gestante, também configura em lei, né, uma possibilidade de aborto, e as de gestações de fetos anencéfalos, que também podem ser interrompidas, né, de acordo com a lei, a qualquer momento. E aqui eu queria só pontuar uma coisinha que eu acho, não só uma coisinha, né, que eu acho super importante, já que falamos sobre, que, então, nessa perspectiva, né, qualquer relação sexual não consentida, seja na circunstância que acontecer, ela é configurada, né, como estupro, então, seja com uma pessoa desconhecida, seja com um familiar, seja com um ex-parceiro, seja com o seu atual parceiro, a partir do momento que a relação sexual ela não é consentida ou ela é feita sob ameaça física, moral, enfim, tudo isso configura violência sexual e é possível, né, de acordo com a lei, fazer a interrupção de uma gestação que seja decorrente desse tipo de relação, né, enfim. Dessa parte, você quer falar alguma coisa? Não, acho que foi ótimo, Lu. Só fiquei pensando enquanto você falava um pouco sobre também a gente comentar um pouco do conceito de justiça reprodutiva, né? Então, eventualmente, quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, é muito importante que a gente tenha em mente também esse conceito, né? Que é o conceito que tenta trazer a ideia de interseccionalidade, né? Então, foi um conceito calcado por mulheres negras que visavam entender a concepção de direitos sexuais e reprodutivos não mais a partir de uma visão liberal somente, né? Mas a partir de uma perspectiva contextual e social de também acesso a outros direitos, né? E que a partir desse momento a gente começa a entender que o acesso a direitos sexuais e reprodutivos, ele é o tempo todo transversalizado pelos marcadores sociais, né? Incluindo raça, incluindo orientação sexual e tudo mais. Então, acho que só fiquei pensando enquanto você estava falando de que a gente tem que ter sempre essa ideia, né, quando a gente traz o conceito de pensar o recorte interseccional na hora de compreendê-lo. Até também pensar no recorte interseccional a partir do momento que a gente vai começar a tratar dos dados, falar um pouquinho de pandemia, isso tudo tem que ser sempre pensado, né? Então a gente tem que entender que o acesso a esses direitos, ele é diferente para diferentes mulheres, né? Foi o que eu pensei só. Super bem pontuado, né? E falando então, né, uma vez que, como você colocou, um dos nossos enfoques aqui é exatamente a questão do direito ao acesso à contracepção, eu queria falar um pouquinho sobre quais são, né, os métodos contraceptivos que estão ou deveriam estar acessíveis, né, a partir pelo SUS. Então, a gente tem um documento, né? Existe esse documento pela internet, facilmente acessado, né? Que é o RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que traz toda a lista de medicações fornecidas pelo SUS. E aí, do ponto de vista, então, né, de contracepção, a gente tem os métodos de barreira, então, a camisinha, a gente tinha o diafragma, né? Mas houve uma suspensão aí da fabricação do diafragma no Brasil, então isso está em outro lugar, né, enfim. Daí, do ponto de vista de contracepção hormonal, o acesso às pílulas contraceptivas, né, de uso contínuo, e também a pílula do dia seguinte, né, a pílula de emergência.
as possibilidades também de métodos hormonais injetáveis, seja o método mensal ou trimestral, ambos estão acessíveis, né, pelo SUS. A inserção do DIU de cobre, muitas mulheres não sabem disso, mas o DIU de cobre ele é fornecido, deveria ser fornecido pelo SUS. E também as cirurgias, né? Tanto a laqueadura quanto a vasectomia, elas também fazem parte desse escopo aí de possibilidades. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, pesquisando aí dados e já levantando a bola para você para o nosso próximo tema, né? É que é um dado bem assustador que, na verdade, só 9 capitais no Brasil forneciam todo esse escopo, né, de contraceptivos para a população. Então, parte disso dizia respeito ao diafragma, então se a gente desconsiderar o diafragma, talvez esse número seja maior, mas de qualquer maneira para mostrar já, né, como é discrepante, embora isso esteja dentro do escopo de contraceptivos ofertados e que deveriam estar amplamente ofertados, isso não é uma realidade. Então, já passo a bola para você para falar disso, sobre o contexto pré-pandemia e o contexto atual com relação a esses diferentes acessos, né? Acho que, Lu, ouvindo você até contando um pouco do Rename, né, e de onde que estão, na verdade, onde que a gente pode verificar quais são os métodos contraceptivos aos quais a gente deveria ter acesso, e no mínimo ter acesso à informação, né, acho que um acesso duplo, né, ele tem que estar disponível dentro do serviço de saúde, e a gente tem que entender, né, como utilizá-lo, se ele se adapta ou não à minha realidade e poder escolher, né, a partir disso. Então, ter uma oportunidade de uma escolha informada, né, sobre a nossa saúde reprodutiva, né, e de que forma que a gente quer fazer o nosso planejamento reprodutivo. Mas pensando um pouco no Rename, acho que puxando um pouco para o contexto, acho que da pandemia e pensando no durante, né, durante a pandemia e o antes da pandemia, eu fico pensando um pouco como que a pandemia vai afetando a vida das mulheres, né? Então, acho que são inúmeros os momentos em que a gente fala dos efeitos dessa pandemia, um pouco sobre violência de gênero, violência doméstica, né, que tem ganhado bastante destaque, né, nas discussões. Falar sobre aborto legal também, que acho que a gente vai poder aprofundar depois que a gente entrar um pouco no contexto político atual, né, Lu? Mas também do ponto de vista de contracepção, né? E pensar que a ideia da pandemia, a vinda da pandemia, ela não cria novas vulnerabilidades, né? Pelo menos do que a gente tem se observado, o que ela faz, ela agrava as vulnerabilidades já existentes, ela escancara as dificuldades e desigualdades no acesso, né? Então é importante a gente ter em mente que a gente não está falando de um problema novo, né? A dificuldade de acesso à contracepção, a ausência de todos os métodos contraceptivos, a gente sabe, né? A Lu acabou de falar do diafragma. O diafragma praticamente não tem nenhuma OBS, né? Me arrisco a dizer essa informação, porque não está sendo nem produzido, né? Está tendo um problema na produção. Então, esse não é um problema de agora. O próprio acesso ao DIU, né? Ainda que a gente esteja falando a gente vai falar um pouco, né, das dificuldades do acesso ao DIU de cobre, né, no contexto da pandemia, mas a gente tem que ter em mente, né, que atualmente o que a gente tem é uma política pública que é bastante pessoalizada, né, e que o acesso aos métodos contraceptivos, ele varia muito daquele profissional que está ali na linha de frente, né, naquela OBS, por exemplo, ou em qualquer serviço de saúde, né, no qual deveria estar disponível o acesso a esses métodos, né. Então, acho que o primeiro ponto é a gente entender que a gente está falando de um problema que a gente vai escancarar agora, né, e que a gente tem visto que o nosso governo atual tem aproveitado da carona, né, da pandemia e da possibilidade de fechamento de serviços que não sejam considerados como essenciais para aumentar, né, a restrição aos direitos das mulheres e também, né, a dificultar o acesso, né, das mulheres a métodos contraceptivos e também, né, ao aborto legal, que acho que é um tema que a gente vai poder aprofundar um pouco, mas eu acho que a ideia inicial é a gente pensar que a gente vai trabalhar os dados no contexto, né, do governo Bolsonaro, né, pensando que esse desmonte da política pública, ele já é de tempos, né, ele não é de agora, né, ele só foi agravado. Sem dúvida. Então, trazendo, né, isso tudo que você está falando, vou pontuar um pouquinho, né, algumas questões dentro desse cenário, então, político versus pandemia, para a gente entender, começar a entender um pouco qual que é o nosso contexto, né? Então, primeiro, eu acho importante falar do cenário internacional. A OMS considerou
os serviços de saúde sexual e reprodutiva como essenciais, então, dizendo que eles não deveriam ser descontinuados, né, durante a pandemia. Então, isso é um fator importante para a gente pontuar. E no Brasil, a gente tem visto dia após dia, né, medidas que nos fazem perceber o contrário, né? Então, por mais que aqui no Brasil as gestantes e as puérperas, né, que são as mulheres pós-parto, tenham entrado no grupo de risco, então a pandemia chegou aqui, elas ainda não estavam no grupo de risco. Isso foi uma questão no Brasil, né, a partir do momento que a Covid chegou aqui, houve um comportamento diferente nesse grupo, então ele foi inserido muito, muito rapidamente no grupo, no alto risco. Então foi colocado bastante essa recomendação de bastante cautela para as mulheres que estivessem pensando em gestar. Então, falando um pouco, claro, dentro do que eu falei, né, o direito da mulher escolher o momento e se quer ou não gestar, mas houve essa recomendação, de uma maneira geral, de que seria talvez melhor esperar um pouco em função, né, dessa questão do risco, da gente conhecer pouco ainda, né, os efeitos da Covid nas gestantes, enfim. E, por outro lado, né, não tem nenhum sentido, tendo em vista isso, não faz nenhum sentido a gente imaginar que o acesso à contracepção não tem sido tão fácil, mas é o que tem acontecido, né? Então, falando um pouquinho sobre coisas pontuais e concretas que aconteceram, né, no sentido da gente pensar que esses direitos não estão amplamente garantidos, né? O primeiro deles foi, não sei se quem está assistindo a gente acompanhou, mas foi lançada uma nota técnica, né, pelo Ministério, que basicamente reforçava a necessidade de que esses serviços seguissem acontecendo, né? Então, serviços de contracepção, de inserção de DIU, de aborto legal, atendimento à vítima de violência. E, basicamente, ele estava corroborando com o que é constitucional e com aquilo que a OMS tinha colocado. E essa nota ela foi suspensa, né? Não só ela foi suspensa, como a equipe, parte da equipe que compunha ali a saúde da mulher foi exonerada. Então, foi um primeiro passo, assim, que foi bastante impactante para a gente, né? E daí teve... Que eu acho que dá um sinal, né, Lu? Ele já dá o primeiro indicativo aí de qualquer proposta do governo, né? De qualquer proposta de política pública que a gente tem federal, né? A nível de acesso à saúde sexual e saúde reprodutiva, né? Só para quem tá vendo, se ficar com dúvida na hora de buscar, a nota técnica número 16 de 2020. É fácil de encontrar, tiveram várias notícias nesse sentido, né, Lu? Falando sobre a perspectiva da exoneração, vários movimentos, várias organizações do movimento feminista, e não só, né, até né, que trabalham com o campo de saúde da mulher, médicas e tudo mais, se posicionaram no sentido de entender isso como um completo contrassenso, né? Porque se por um lado você tem, né, as gestantes e puérperas compreendidas como pessoas de risco, quando você pensa em contracepção, na verdade você exonera uma equipe que faz apenas uma nota técnica que diz que você tem que garantir acesso, né? Que é algo que é presumido, assim, não precisaria da nota técnica para a gente poder exigir isso, né? Assim como também do aborto legal, né? Que elas pedem para que os serviços de aborto legal sejam mantidos abertos e funcionando e sejam compreendidos como serviços essenciais. Nessa mesma linha também, né? Isso já não precisaria ser algo, enfim, colocado numa nota técnica, isso é algo dado. Mas o simples fato do Ministério da Saúde ter se posicionado dessa forma culminou na exoneração das profissionais, o que nos dá um indicativo, né, para o campo de direitos das mulheres do que a gente vai enfrentar no contexto da pandemia, né? E o que vai ser agravado e quais são os direitos que vão ser colocados em jogo em primeiro lugar. Sim. Acho que é super simbólico das prioridades e das não prioridades, enfim. E também, né, quando a gente busca notas, tanto do Ministério quanto da Secretaria de São Paulo também, né, fala-se sobre a manutenção da oferta de contracepção, mas sempre dando uma brecha no sentido de que serviços considerados eletivos, né, poderiam ser postergados. E aí, nesse contexto de, entre aspas, eletivos, né, entra a inserção de DIU e entram as cirurgias, né, de laqueadura e vasectomia, que têm sido considerados, né, a gente já poderia considerar, enfim, o contexto cirúrgico é um pouco diferente, né, mas a inserção de DIU, que é na UBS, é feita ambulatorialmente, é um procedimento relativamente simples,
enfim, tem sido colocado como algo eletivo, né? Sendo que é um dos métodos mais efetivos que a gente tem do ponto de vista de contracepção e de contracepção oferecida no SUS. Então, isso é corroborado com uma série de denúncias assim que a gente tem visto, tanto de profissionais que trabalham na UBS, quanto de mulheres que recorrem à UBS para tentativa de inserção de DIU e que têm tido realmente muita dificuldade. Isso tem acontecido, aparentemente, pelo Brasil inteiro, né? Isso tem sido postergado, mulheres que às vezes estavam há algum tempo aguardando para colocar, para fazer o procedimento, tiveram esse direito negado ou postergado com essa justificativa, né? De que seria um procedimento eletivo e, portanto, deveria ser postergado. E aí também, né, falando de dados, uma coisa que me chamou bastante atenção, que foi também que o IBGE, né, falou que na verdade só não, né, nove capitais do Brasil não inserem DIU. Então você pensa, né, um país do tamanho do nosso, 9 capitais não fornecem, imagina nas outras cidades. Então, assim, para a gente ter uma dimensão da dificuldade de acesso a esse método, né, embora seja um direito, bastante diferente, né, nos diferentes cenários brasileiros e mesmo na mesma cidade, no mesmo contexto, como você colocou, né? Isso é bastante diferente, até às vezes de uma UBS para outra, ou quem está na ponta ali tem um poder de decisão muito grande também sobre o que passa e o que não passa, né? Enfim. Exatamente. Hoje eu até estava lendo um pouco para falar um pouco na nossa live, e até um dado me chamou bastante atenção, que está colocado também na nota técnica que foi suspensa, né? Mas que é que há dados que estimam que aproximadamente 47 milhões de mulheres em 114 países de baixa e média renda poderão não ter acesso aos contraceptivos, né? A métodos contraceptivos. E com isso, existe a possibilidade de que a gente tenha mais de 7 milhões de gestações indesejadas entre adolescentes e mulheres, né? Então, um pouco para a gente pensar quais são os impactos da pandemia na saúde reprodutiva das mulheres, no planejamento reprodutivo de mulheres e adolescentes, né? Acho que esses dados, não sei, me chamaram bastante atenção, é claro que é uma projeção, mas o que a gente tem visto no Brasil é justamente isso, né? Uma reprodução, ainda que a gente não tenha dados oficiais, né, e mapeados efetivamente, né, de uma forma mais científica, o que a gente tem visto é uma série de denúncias na linha do que você disse, tanto por mulheres que acessam os serviços, né, quanto pelas próprias organizações que monitoram o funcionamento da política pública de saúde, né, reprodutiva, dizendo, né, que a gente já está vendo essa brecha sendo aproveitada, né? Então, a partir do momento que eu posso fechar determinados serviços para garantir, né, o enfrentamento da pandemia e evitar que as pessoas circulem e tal, então o que eu faço eu corto o que eu acho que não é essencial. E aí a contracepção, o acesso à contracepção, ele entra diretamente nesse ponto, né? Assim como o acesso ao aborto legal. Um exemplo, né, aqui em São Paulo é que o principal serviço de referência, né, o Pérola, esteve fechado no início da pandemia, em relação ao aborto, né, o aborto legal, enfim. O acesso ficou restrito por um tempo, houve uma grande pressão dos movimentos, né, feministas, enfim, e acabou que esse serviço abriu, né, mas foi também um baita susto para a gente, né, nesse início de pandemia, de um serviço tão essencial, né, emergencial, garantido em lei, que foi colocado em suspenso. E a gente sabe que essa questão, né, dos hospitais que fazem aborto legal, alguns deles não têm feito, né? Então a gente tem esse mapeamento, isso é um pouco mais fácil da gente mapear, mas a gente sabe que houve cortes nesse sentido, né? Então isso é uma coisa muito preocupante mesmo, porque é isso que você colocou, né? A gente está num cenário em que a gestação, as gestantes são um grupo de risco, né? Então, a gente deveria ter mais acesso à contracepção. A gente não está tendo esse acesso garantido, e aí dentro desse recorte, né, de mulheres mais pobres, mulheres negras, de periferia, isso é mais grave ainda, né? E aí a gente aumenta muito a questão de risco quer dizer, muito o risco de gestações indesejadas, claro, né? O risco de abortos inseguros, mesmo em contextos que estariam previstos em lei, pela dificuldade de acesso. Então, o risco de mortes relacionadas à gestação ou relacionadas à interrupção, isso é algo que a gente mal consegue dimensionar, né? Mas é fácil a gente entender que isso deve ser uma grande questão
para a gente aí nos próximos meses, enfim, decorrentes dessa restrição, né? E aí hoje, pode falar primeiro, depois eu Não, falo. não, e até fiquei pensando, assim, só puxando o gancho de que a gente fala tanto, né, do aumento da violência doméstica, do aumento da violência doméstica, do aumento da violência contra as mulheres, porque a gente está no contexto de isolamento, mas ao mesmo tempo que a gente entende que tem um aumento da violência contra as mulheres dentro de casa, muito provavelmente um aumento da violência sexual também, né, e provavelmente de gestações, talvez, decorrentes dessas violências, né? E ao mesmo tempo a gente tem então a descontinuidade de serviços, né, que deveriam garantir o acesso ao aborto legal de mulheres, né? A gente já sabia que essa política pública estava sendo desmontada, né? Mas eu acho que a pandemia ela caiu como uma luva nesse contexto político, né? Para dizer que não tem que funcionar. E fiquei até lembrando de que o próprio Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria aqui de São Paulo fez um mapeamento do acesso aos serviços de aborto legal, né? E em vários momentos ali do mapeamento que está disponível no site delas, é só olhar por lá, elas pontuam que tem serviços que dizem, né, que não estão realizando, né, o aborto legal, não estão garantindo acesso ao aborto legal porque por conta do contexto da pandemia. Né, como se isso fosse justificativa para descontinuar um serviço que, inclusive, a própria Organização Mundial da Saúde, como a Lu muito bem colocou, já entendeu que tem que ser compreendido como um serviço essencial. Sim, é. E aí hoje a gente teve mais uma, né? Porque cada dia a gente tem uma grande, péssima notícia, né? E aí hoje o grande baque foi a nomeação, até achar o nome completo dele, né? Do Rafael Câmara, que é um ginecologista que foi nomeado secretário da atenção primária, né? E aí fazendo uma breve pesquisa sobre o histórico dele, né? Na verdade, ele foi um dos defensores da abstinência sexual como método de evitar gestações, principalmente gestações no contexto da adolescência, né? Que foi proposto pela Damares, enfim, ele foi um dos que apoiou isso. Ele é sabidamente contrário, né, à descriminalização do aborto. Tem uma série de questões também dele relacionadas à presença de enfermeiras, obstetras e obstetrizes no acompanhamento da gestação e do parto, e negando, né, a questão da violência obstétrica. Então, só para a gente entender também, dentro desse cenário de desmonte e de ameaças, né, as nomeações e as exonerações dizem muito sobre qual que é o sentido, né, qual que é a política do governo e catalisado aí pela questão da pandemia, né? Então, são questões aí muito claras para a gente nessa direção, assim. Então, é um pouco assustador, né? Sem dúvida, e ainda pensando que ele é bastante ligado, né? Ele é bem ligado, obviamente, né, ao governo Bolsonaro, né? Era da ala bolsonarista, né? Mas também ligado bastante ao CREMERGE, né? E que tem adotado posturas bastante conservadoras, né? Que a gente tem debatido com bastante afinco. Acho que a mais recente foi a resolução, acho que a 2232, se eu não estou me enganando do número. Mas, enfim, eu acho que é ela mesma. Deixa eu só ver se o número que eu peguei tá certo. É isso mesmo, 2232 de 2019, né? Que foi super debatida no ano passado, audiências públicas na Defensoria Pública da União, manifestações do Ministério Público Federal, né? Dizendo acerca da ilegalidade, né? E da brecha que abria essa resolução, que permitia, por exemplo, que os médicos, né, realizassem procedimentos sem o consentimento das gestantes, né? O que abre uma brecha, né? Uma porteira enorme para o campo né, da de que as mulheres vivenciem, né, violências obstétricas, né? Então, acho que, sabendo dessa ligação dele, acho que o recado fica dado, né? Tanto do ponto de vista do posicionamento em relação a aborto, né, acesso ao aborto legal, né, que deveria ser um direito garantido, que a gente já tinha um posicionamento da Damares muito claro, né? E que agora acho que com a exoneração da equipe e posteriormente a nomeação, né, isso ficou escancarado, acho que essa é a verdade, né, acho que ninguém mais está tentando esconder que é uma meta do governo eliminar qualquer possibilidade de acesso ao aborto legal pelas mulheres, né, mas também qual que é o recado que ele dá sobre violência obstétrica, né, que tem sido um tema bastante debatido, que até teve um negacionismo sobre o termo, né, de não se poder mais utilizar a violência obstétrica como um termo válido, né, que até foi um posicionamento do Ministério da Saúde há um tempo atrás, mas que acho que quando você elege uma figura, elege não, né, nomeia uma figura, né, como essa,
Acho que a gente tem bastante resistência enquanto movimento, né, feminista, que pensa na garantia de direitos das mulheres e no acesso, né, das mulheres a uma saúde sexual e uma saúde reprodutiva, né, com qualidade, que a gente vai ter um campo de bastante disputa, infelizmente, né? Acho que a gente já estava nessa pegada há um tempo, né, desde as eleições, mas até antes disso, mas principalmente desde as eleições a gente assumiu um pouco esse lugar, mas acho que agora, né, aproveitando-se do contexto da pandemia e tudo mais, essas violações vão ficar cada vez mais agravadas e escancaradas, né? Eu achei até tem um dado que eu achei muito interessante, estava no site da Anistia Internacional, que era falando exatamente do quanto as pandemias elas tiram investimento, né, em questão de, por exemplo, de prevenção de morte materna, enfim. E aí eles deram um exemplo do Ebola na África Ocidental, falando que em alguns países houve um recuo de 15 a 20 anos nos progressos que foram obtidos, né, com relação ao combate de morte materna. Então, achei isso, assim, assustador, né? O quanto que uma situação dessas pode nos colocar realmente anos de retrocesso em tudo que a gente já conquistou até aqui, né? Que também nesse mesmo site fala que de 2000 a 2017 houve uma redução de 38% da mortalidade materna, é bastante coisa, né? Mas para perder isso também é isso aqui, né? Então, acho que esse dado ele coloca muito claro o quanto é possível se perder e se retroceder num contexto como que a gente está passando, né? Exato. Em um país que já tem dados alarmantes, né, de mortalidade materna, a gente já trabalha com dados, né, desde antes da pandemia que são bastante complicados, né? Então a gente tem tentado fazer um trabalho para que essa redução aconteça, né? E agora o que a gente tem visto, né, é uma iminência desses dados cada vez aumentarem, né? E fico até pensando, Lu, talvez você possa comentar um pouquinho dessa parte até de acesso ao pré-natal, que eu acho que era algo que a gente nem ia abordar, mas quando a gente fala de mortalidade materna, a gente precisa pensar sobre isso, né? Sobre como está sendo, né, o acesso ao pré-natal também, né? Apesar do nosso foco ser contracepção, aborto legal, acho que talvez trazer um panorama sobre isso é legal. Então, assim como a questão de contracepção é difícil a gente ter dados concretos, né, já, mas o que também parte de denúncias, e que foi muito colocado principalmente no início, né, foi de, às vezes, suspensão de serviços de pré-natal, que é um absurdo, né? Não existe suspender pré-natal em nenhum contexto. Então, houve essa dificuldade de acesso, isso parece estar um pouco mais brando agora, né? Mas ainda temos dúvidas de como é que está sendo feito esse processo pelo Brasil inteiro, assim. Então, outra questão também que foi muito forte no início, tanto no sistema público quanto privado, né, foi a questão de restringir acesso ao acompanhante durante o trabalho de parto, que é um direito, né, também constitucional. Isso, como existe, né, uma militância mais forte, enfim, mais estabelecida, né, do ponto de vista da humanização, etc., houve uma pressão muito grande. E isso, em alguns contextos, né, em alguns dos hospitais onde havia essa denúncia, essa coisa caiu, assim, mas é isso, assim, é um direito que está ali num limbo que qualquer justificativa, né, entra como uma possibilidade de você restringir de uma forma totalmente ilógica esse acesso, né, então é isso, a gente está falando de uma série de questões que tem um potencial catastrófico, né, muito grande, assim, de aumentar a morte materna em função de aumento de gestação indesejada, de aumento de abortos inseguros, de desassistência, né, no pré-natal. Então, é um cenário, assim, muito, muito desfavorável, né? Total, Lu. E fico até pensando, né, que aqui em São Paulo a gente ainda teve uma movimentação interessante, né, em relação ao direito ao acompanhante. Acho que o Nudem fez uma recomendação, encaminhou para inúmeros hospitais. Estou trazendo isso porque acho que é algo para a gente também ir amadurecendo sobre como a gente pode garantir nossos direitos, sabe? Mas a partir de algumas denúncias, o Nudem, né, que é o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, eu já falei, né, da Defensoria, fez uma recomendação e encaminhou
para diversos hospitais, né? Dizendo sobre a necessidade de garantia do direito, né, ao acompanhante, né, mesmo no contexto da pandemia. Então, acho que é bem o que a Lu disse, né, como o movimento conseguiu se organizar rapidamente para conseguir pressionar nesses lugares onde os direitos começaram, né, onde o direito ao acompanhante começou a ser restrito, né, porque não pode entrar muita gente, porque tem maior risco de contaminação e etc. Na realidade, o direito ao acompanhante sempre foi um certo incômodo, né? Porque tem alguém ali para ver, para poder acompanhar se houver alguma VO, enfim, várias coisas que a gente pode falar. E isso foi resultando numa mudança de posicionamento. Então, vários serviços de saúde que estavam, né, impedindo, né, mulheres de terem seus acompanhantes acabaram voltando atrás quando receberam a recomendação e reviram um pouco daquilo que elas estavam propondo, porque efetivamente a gente tem uma lei muito clara nesse ponto, né? Eu sei também que o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres também, o NUDEM, né, também estava propondo, né, dizendo para que as mulheres procurassem o núcleo para que elas pudessem ingressar, inclusive com ações individuais. A gente vai poder pensar se isso vai ser efetivo ou não, porque, enfim, às vezes não tem como você prever que você vai ter seu direito ao acompanhante restrito, a não ser no momento do parto, né? E aí uma ação com certeza não vai conseguir cumprir o papel de entrar com isso a tempo. Mas às vezes até uma ação de indenização, né? Que não necessariamente vai suprir e ocupar o espaço, até cobrir, né, a violação, né? Então não vai curar algumas feridas que são causadas por você ter seu direito violado, mas em alguma medida responsabilizam o poder público e o serviço de saúde, né, ou até o hospital privado, pela violação clara de um direito que talvez impeça, né, essa restrição para outras mulheres, assim. Fiquei pensando um pouco nisso enquanto você estava falando. Eu acho que isso traz duas questões, né? Uma delas é que a gente está falando da cidade de São Paulo, que certamente é uma realidade muito diferente de outros lugares, né? Então é isso, a gente tem pessoas e tem muitas pessoas muito atentas a isso. Então a gente teve esse exemplo, né, da questão do acompanhante no parto, a questão do Pérola, né, que voltou a oferecer a questão do o aborto legal, poderia não ter acontecido se não houvesse uma pressão, não sei, né? Enfim. Mas certamente a gente tem cenários completamente distintos disso pelo Brasil inteiro, de pessoas que não contam com essa, vamos dizer, essa militância para poder reaver esses direitos, né? E, por outro lado, também mostra a força que tem, né, a gente estar exatamente muito atento, muito ligado e fazer uma pressão para que esses direitos sejam mantidos, né? Então, tem os dois lados, né? Tanto a discrepância de realidades e, ao mesmo tempo, mostrando o quanto pode ser forte esse movimento, essa união, né, enfim, todo mundo muito atento para pressionar qualquer sinal de perda de direitos, assim. Então, acho que esses dois exemplos, eles mostram muito essa força e tem a ver com o que a gente vai falar agora, né, que é muito sobre essa questão do que fazer, né, diante da restrição de acessos, como é que a gente pode lidar com isso. E aí eu passo a bola para você, né? Bom, né? Vamos falar um pouquinho. Acho que vale primeiro dizer assim, né? De que é óbvio que eu sou advogada, vou estar dizendo em alguma medida do campo do direito, mas eu acho que talvez as reparações e até as propostas que eu vou fazer perpassam um pouco algo que vai para além. Né? Então, acho que a gente conseguir se organizar politicamente, né? E até mesmo, né, romper com ciclos de violência, por exemplo, demandam atuações multidisciplinares que pensem a partir de uma perspectiva para além do direito. Eu sempre faço esse disclaimer porque eu acho que a gente tem que olhar para a política pública como solução, né? E não olhar necessariamente com o ingresso de inúmeras ações e tudo mais, ainda que eu acho que faça sentido também a gente pleitear esse direito nesse âmbito judiciário, mas que é um âmbito que eu sempre pontuo bastante machista e patriarcal, né? Então ele vem da mesma origem que a gente tem, enfim, em toda a nossa sociedade. Nessa medida ele muitas vezes ele reforça essas violações, né? Então sempre é meio chato, né? Vem com essa figura meio da advogada, mas já dando um balde de água fria, mas é para que a gente possa pensar também em soluções que vão para além só do juridiquês da coisa e tudo mais, né? E acho que para isso eu e a Lu, a gente acabou pensando né, abordar três facetas, né? A primeira delas seria talvez a violência, né, doméstica mesmo, a violência contra as mulheres, que tem tido um aumento significativo. Acho que a gente vai ter que pensar esse enfrentamento, né, possibilidades de solução
E aí sim, dentro da política pública, né? Então eu vou falar muito de uma realidade de São Paulo, mas eu acho que fica um recado um pouco para outras realidades de que a gente precisa mapear qual que é a política de enfrentamento à violência, né, contra as mulheres que a gente tem dentro do nosso município, para a gente saber para onde que a gente pode encaminhar essas mulheres, né? Então não é necessariamente quando você atende uma pessoa que você percebe que está em situação de violência, né, no contexto da pandemia, que foi agravada pelo contexto da pandemia, você precisa mandá-la para uma delegacia, né? Que é o lugar mais jurídico da coisa, que é um lugar meio policial, né? Mas existem outras coisas que a gente pode olhar e para isso a gente precisa entender como que funciona a política pública municipal, né? Então acho que o primeiro ponto é analisar que existem serviços multidisciplinares, né? Eu mesma trabalhei em um aqui no município de São Paulo, trabalhei num centro de defesa e convivência da mulher, mas que eles estão espalhados por todo o Brasil, não necessariamente com esse nome, CDCM acho que é o nome aqui de São Paulo, mas tem, às vezes é Centro de Referência da Mulher, enfim, varia. Né? E que é um serviço que está aberto, pelo menos em São Paulo eles estão funcionando por telefone, à distância primeiramente, né? Mas também estão realizando atendimento presencial para um atendimento de orientação jurídica, social e psicológica para mulheres que estejam em situação de violência, né? E acho que a gente pode pensar a violência de gênero de uma forma mais ampla, né? Até pensando talvez, se tiver... Primeiro a gente está pensando na doméstica, né? Mas pode ser de uma amplitude um pouco maior, né, se tiver essa necessidade. Não precisa ser necessariamente no recorte da Lei Maria da Penha. Mas acho que esse é um dos primeiros serviços que eu recomendaria. Então, entender se você tem, né, se você está em situação de violência, conhece alguém que está em situação de violência, entender se tem esse serviço multidisciplinar, que ele é muito mais voltado ao acolhimento dessa mulher do que pensar nessas medidas necessárias, vamos dizer, de eventual responsabilização do autor das violências, né? Acho que para além disso a gente já sabe, mas tem em todo o Brasil Defensoria Pública, né? Então, a Defensoria Pública, ela tem esse papel e pode fazer o pedido de medidas protetivas, que acho que é um lugar que a gente pode buscar, né, caso as mulheres estejam, caso você conheça, você esteja em situação de violência. A Defensoria também está atendendo à distância, tem o 0800, tem e-mail, enfim, basta entrar no site da Defensoria para a gente encontrar quais são os meios de contato, elas são estaduais, então cada uma tem a sua forma de funcionamento. Mas é um lugar que geralmente tem núcleos especializados para atendimento de mulheres em situação de violência, né? Vários ramos, né? Vamos dizer assim, especializados, né? E que podem fazer um bom atendimento, certamente fazer um pedido de medidas, eventual pedido de medidas protetivas, tá? Não sei se todo mundo sabe o que é medida protetiva, mas acho que vale a pena só um disclaimer, que são medidas de proteção, a gente conhece mais a proibição de contato, a proibição de aproximação, né? Que são impostas, né, ou aos autores da violência ou até às mulheres, né, como forma de protegê-las da continuidade da violência, né? E elas podem ser pedidas, então, por meio da Defensoria Pública, por meio do Ministério Público. O Ministério Público, às vezes, também tem núcleos especializados no enfrentamento da violência. Aqui em São Paulo, ele chama GEVID, mas varia de acordo com cada estado, né? Mas eles também podem fazer esse pedido. A gente tem as delegacias de defesa da mulher, né? Que são serviços, né, de policiais, né, numa perspectiva policial. Em geral, quando você vai numa delegacia, você vai ter que fazer um BO, né, que é um boletim de ocorrência, e vai ter que reportar a ocorrência da violência para uma autoridade policial. É importante a gente saber disso antes de chegar, porque isso tem consequências para as vidas das mulheres, né? Você ir numa delegacia e fazer o registro, significa que você vai estar reportando para a autoridade policial a eventual ocorrência de um crime. E isso pode ter como consequência, né, uma responsabilização criminal do autor da violência, o que nem sempre é o caminho que as mulheres preferem buscar, né, dos atendimentos e das experiências que eu tenho, se trata muito mais de viver uma vida sem violência do que de responsabilizar um autor da violência pelos, né, atos cometidos e tudo mais. Então, acho que com esse disclaimer da delegacia, até fazendo uma certa crítica ao funcionamento das delegacias, que também acho que não são espaços que costumam ser acolhedores para as mulheres, mas são espaços que estão abertos também no contexto da pandemia e que tem alguns estados que estão instituindo a elaboração de boletim de ocorrência online. Isso acho que é importante da gente saber, né? Acho que a gente tem uma política pública, pelo menos em São Paulo, que é onde eu estou mais próximo, mas eu entendo que no Rio isso também tem sido feito, que está buscando se adaptar
ao contexto do aumento da violência, né, contra as mulheres na pandemia. E que está tentando garantir acessos de forma mais remota para essas mulheres, né? Porque a gente sabe que as mulheres estão com dificuldade de denunciar, né? E de buscar ajuda. Acho que mais do que denunciar, que às vezes é um termo que eu não gosto muito de usar, mas de buscar ajuda, né? De buscar apoio, de buscar alguém que possa oferecer para ela o suporte necessário, né? Para que ela rompa com esse ciclo da violência. E acho que, por fim, é importante só a gente conhecer que existe um serviço público que é destinado para mulheres que estão em risco de morte, né? Então, mulheres que precisam imediatamente sair de casa e que estão sob esse risco, existem abrigos que são chamados de abrigos sigilosos, né? Casas-abrigo, que têm endereços, né, sigilosos e que são destinados a acolher mulheres em situação de violência e seus filhos e filhas, tá? A gente tem vários aqui no município de São Paulo, e é previsto, né, até no recorte federal, no desenho federal, né, da política pública de enfrentamento à violência contra as mulheres, nas próprias recomendações que a gente tem do governo federal, são um pouco antigas, obviamente, né, não são do governo atual, mas que a gente pode utilizar como referência. Ele prevê a existência dessas casas, né, dessas casas-abrigos para as mulheres. E como acessar essas casas, né, que acho que esse é um ponto, talvez, relevante, né, mas geralmente o acesso pode ser feito por um centro de referência especializado da assistência social, que é o CREAS, né, ele é um serviço que geralmente está mais próximo da população, assim como o UBS, né. Então ele é bem territorializado, é um serviço de assistência bastante territorializado e que muitas famílias conhecem, né? Às vezes até para buscar, às vezes é o CRAS que fornece cesta básica, mas para buscar cesta básica, para buscar orientação jurídica, por outras questões, né? Então o acesso pode se dar pelo CREAS, por exemplo, tá? Aqui em São Paulo a gente pode acessar também pela Casa da Mulher Brasileira, que é um serviço que tem aqui, que já ele é um conjunto de serviços, tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública, tem o Juizado Especial, né, de Violência Doméstica, o JVD, que a gente chama, né, mas que também está em funcionamento. Acho que a mensagem que tem que ficar é de que os serviços estão funcionando, né? E que é importante para que a gente busque ajuda ou para que a gente procure denunciar a situação ou então buscar apoio para essa mulher que está em situação de violência, né? É a gente conhecer a rede municipal de enfrentamento, né? Quais são os serviços que podem fornecer apoio? E eu reforço muito isso porque eu tenho uma amiga que fala, né? Mas acho que essa é uma frase interessante assim: para você conseguir fazer um bom atendimento de uma mulher em situação de violência, não basta você querer, né? Precisa de conhecimento, precisa entender sobre rota crítica, então é muito importante que você consiga dar uma ajuda efetiva a partir, um encaminhamento efetivo para que ela tenha uma ajuda especializada, né? Um apoio especializado. Por isso que eu sempre reforço que é importante a gente conhecer essa política pública e que essa mulher tenha acesso a essa informação para que ela possa buscar esses serviços no contexto da pandemia, tá? Então, acho que isso tudo sobre violência doméstica, violência contra as mulheres. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Lu, quer falar alguma coisa? Fechou maravilhosamente. Tem mais propriedade para falar sobre isso, né? E fico pensando só, assim, né, para fechar um pouco, para a gente pensar contracepção e aborto legal, eu acho que a gente sempre tem meios também de denunciar quando a gente não tem um acesso ou quando a gente tem um fechamento de um serviço, né? Então, é óbvio que a gente pode fazer denúncias no campo administrativo, né? Então, é possível que a gente, né, verifique ali, ou talvez perante a Secretaria da Saúde, entender ali como funciona, né, o executivo ali, mas pressionar esse poder a partir de denúncias exigindo que esses serviços se mantenham abertos. É possível que a gente faça denúncias para o Ministério Público, que também tem a responsabilidade de fiscalizar, né, a consecução, né, da política pública, né, de saúde também. Então, é possível que a gente faça uma denúncia. O Ministério Público Federal, por exemplo, tem uma super atuação no campo de violência obstétrica, né? E ele também coleta inúmeras denúncias de mulheres que enviam pela internet. Estou dando esse exemplo para dizer, é possível, então, fazer uma denúncia perante esse órgão. É possível também buscar o apoio da Defensoria Pública, que pode tanto atuar num campo mais coletivo, ou seja,
quando fechou, por exemplo, Pérola Byton, a Defensoria Pública fez uma recomendação para que o serviço se mantivesse aberto, né? Quando a gente não teve, né? Quando a gente viu que o direito ao acompanhante iria começar a ser restringido, a Defensoria Pública fez uma recomendação, né, para diversos hospitais para que eles garantissem o acesso ao acompanhante, né? Dizendo que isso estava previsto na lei federal. Então teria que ser cumprido, não é uma escolha. Né, não sou eu, profissional da saúde, que vou escolher, está previsto em lei, eu tenho que cumprir, né? E, além da atuação num campo mais coletivo, a Defensoria Pública também pode olhar para o campo individual, né? Então, de pensar o acesso ao aborto legal, em geral, assim, entrar com ações para que a gente tenha acesso ao aborto legal, a gente até conversou, mas não nos parece ser um caminho mais efetivo, até porque tem, né, a gestação, ela tem o seu caminhar, a gente tem, né, semanas adequadas para que a gente consiga fazer um aborto seguro, né, dentro das normativas que são indicadas pelo Ministério da Saúde. Isso gera uma outra live de debate, né, mas é também um caminho. É possível que a gente busque o judiciário, sempre pensando que o judiciário é este lugar que também reproduz aquilo que a nossa sociedade tanto reproduz, né? De machismo, às vezes de não entender o acesso ao aborto, né? E o aborto legal como um direito dado, né? Não é tão simples a gente olhar para essas instituições, mas a Defensoria Pública poderia olhar para este lugar, né? E garantir. É possível, por exemplo, que eu gestante, vou, né, no hospital em que eu pretendo, né, parir, se eu pretendo parir no hospital, tá? E eles já me deem direto o indício de que, olha, tá na pandemia, não vai poder entrar acompanhante. É possível que eu busque, então, a Defensoria Pública para que ou ela tente acessar, né, o administrativo desse hospital. Eu posso fazer uma denúncia na ouvidoria também, caso eu queira, mas é possível que eu entre com uma ação para obrigar, por exemplo, o hospital a me deixar entrar com o acompanhante. E fico pensando que no acesso à contracepção, isso também seria cabível, né? Então, se eu tenho em mãos o RENAME, né, que é justamente o que diz ao que eu posso ter de acesso, né, a métodos contraceptivos quando eu vou num serviço de saúde pública, quando ele me nega esse acesso, eu poderia sim pensar em ingressar com uma ação contra o poder público para que ele faça e me garanta o acesso a esse método contraceptivo, né? Fico pensando isso um pouco no campo do DIU, né, por exemplo. Né? É óbvio que a gente sabe que isso tem seu tempo, né? Que acessar o Poder Judiciário tem todas as suas limitações, que muitas vezes fazer denúncias administrativas podem ter efeitos mais céleres, né? Que a gente sabe que a política pública ela é daquele jeito que a gente disse, né? Territorializada. Então, às vezes eu vou num serviço de saúde, eu tenho dificuldade de acesso, mas eu vou em outro, pego uma profissional mais aberta e consigo. Então, eu sei que a gente, enquanto mulheres também, não necessariamente vai buscar o judiciário como solução, né? Mas ele pode eventualmente, né, ser um caminho para que a gente possa pensar. E eu acho que se a gente compilar esses dados da pandemia, talvez sim eles sirvam de base para a gente pensar, né, numa violação bastante coletiva de acesso à contracepção pelas mulheres, né? Não só no contexto da pandemia, mas também anteriormente, né? Para obrigar o poder público, porque o DIU tinha essa questão, né, de que o mito do DIU abortivo e tudo mais, tem todas essas questões que depois você pode até falá-lo, mas que vai criando uma sensação de que esse não é um método contraceptivo que tem que ser ofertado, né? Também tem essa questão. Então, assim, né? Talvez se a gente fizer uma denúncia coletiva, a gente consiga mudar um pouco o posicionamento da política pública, o que teria efeito para o maior número de mulheres, né? Mas eu sei que isso não te garante necessariamente com rapidez, né, o acesso ao direito individual, que seria o meu acesso à contracepção. Foi um pouco o que eu pensei. Eu acho que é isso, assim, acho que do ponto de vista de contracepção, a gente tem esse desafio já de longo tempo que a gente colocou, então é isso, dependendo de quem é o profissional que está ali na ponta, se ele tem uma linha mais conservadora. Até recentemente a gente teve outdoors falando sobre DIU abortivo, umas coisas assim, né? Isso cola, né, às vezes. Então começa a haver um olhar ali torto para aquele método, e aí um ou outro profissional pode entender aquilo como, bom, eu não vou fazer, ou mitos mesmo sobre o método, falar, DIU não pode ser colocado numa pessoa que nunca engravidou, que não confere, né? Enfim, não tem nenhum sentido nisso. Enfim, coisas desse tipo.
Mas acho que talvez, né, uma coisa coletiva seja mais forte. E na contracepção a gente, por pior que seja, existe esse tempo, né? Mas é o que você colocou, para o aborto isso já é outra situação. Então, se você tem um limite ali de 22 semanas para que você consiga o acesso ao aborto legal e aquilo passou, passou, né? Então, enfim, acho que muda um pouco o enfoque e a urgência para cada um desses direitos, assim, né? Então, não que não seja urgente a contracepção, mas ela conta com um tempo um pouco maior do que num contexto de aborto, num contexto de violência doméstica, enfim. Então, acho que essa pontuação ela é importante, né? E, enfim. A gente pode abrir, Né? se alguém que está assistindo tem alguma pergunta. Eu fui vendo mais ou menos os comentários, mas não vi alguma pergunta específica. Ah, eu acho que tinha uma aqui logo de comer. Hum, Bom, se alguém tiver não, alguma pergunta, quiser, deixa eu fala. ver. Eu acho que são mais comentários, o que eu tenho visto são mais comentários que endossam, na verdade, acabam reforçando aquilo que a gente estava dizendo, né, sobre os que tiveram acesso a serviços que, enfim, né, no contexto do enfrentamento da violência de gênero, tiveram uma atuação revitimizadora. Isso não é algo, né, incomum, infelizmente. Algumas pessoas comentaram um pouco sobre o abrigo, né, sobre as casas-abrigos. Teve um outro comentário interessante da Ana Maria, né, se a gente não deveria propor lives com intermediação de líderes de comunidades para dar maior visibilidade ao tema. Acho que sim. Acho que a gente pode sim pensar na ampliação dessas discussões. E até fiquei pensando, Lu, depois, agora, enquanto você estava falando, me veio uma ideia, uma coisa na cabeça, né? Mas é que pensar o problema da contracepção não é só pensar o problema da disponibilidade do método, né? Mas é pensar na capacitação das profissionais. Isso me veio agora, eu acho que seria muito bom a gente pontuar, né? É em pensar na capacitação das profissionais para que elas efetivamente garantam o planejamento reprodutivo das mulheres, né? Então, primeiro, saibam colocar os métodos, né? Então, o DIU tem uma questão de colocar e entendam profundamente cada um dos métodos, né? Para garantir uma explicação completa para as mulheres, né? Em geral, o que a gente vê é, tipo, tem duas ou três opções ali, né? E nem se fala muito, usa camisinha ou então usa pílula, né? Mas acho que tem este problema mais geral da política pública, sabe? Fiquei pensando um pouco nisso agora. E dessa coisa, né, pessoal, porque não baseada em nenhuma evidência, né, que às vezes a pessoa tem, enfim, não coloco DIU por isso, ou não faço laqueadura por tal coisa, ou enfim. Então, que também tem essa questão que é pessoal, que perpassa também essas limitações, né, enfim. Então, a gente poderia fazer uma live sobre cada tópico desse e ficar horas debatendo, né? São muitos pontos para a gente pensar. Mas acho que a gente Total, a conseguiu gente tem falar. 2 minutos, Lu, 2 minutos para finalizar. Acho que é isso, né? A Juliana fez um comentário super pertinente, né? É importante que os profissionais aceitem outras formas de contracepção como diafragma. É isso, né? Os profissionais precisam entender dos métodos, garantir com que as mulheres conheçam os métodos, né, para que elas escolham, né, tenham o direito de uma escolha informada sobre o seu planejamento reprodutivo, e estejam capacitadas, né, para fazer o que for necessário para garantir o acesso. E não é isso que a gente vê, né? Tem muito que caminhar ainda para a gente ter uma política pública efetiva nesse campo, né? Tem uma pergunta aqui que é mais para você também, Lei, que é dessa questão de se pode utilizar títulos extrajudiciais para tentar conseguir o acesso a métodos contraceptivos, por exemplo, na recusa do DIU. Não entendi muito bem que a Laura quis dizer com títulos extrajudiciais, mas acho que sim é possível a gente pensar em medidas extrajudiciais, né? Então, de talvez fazer uma reclamação perante uma ouvidoria, isso não seria judicial, de eventualmente conversar com outras mulheres que estão tendo o mesmo problema na UBS para fazer uma pressão, né? Para conversar, por exemplo, com o gerente dessa UBS e perguntar por que não tem o acesso a determinado método, né? Então, acho que tem como a gente pensar, sim, em caminhos extrajudiciais e penso que talvez eles sejam até mais efetivos, tá? Julgo que pode ser, né? Às vezes pressionar o poder público é melhor do que propor uma ação contra ele que vai demorar um tempo até ser julgada, né? Pensar numa ação de comunicação, por exemplo.
A Bruna estava aqui assistindo, a gente lembrou de pontuar que a gente tem uma live sobre contracepção que está disponível, né, na página do coletivo. Então, para aprofundar um pouco mais esse tema, né, dá vontade de a gente ficar falando aqui para sempre, mas enfim, tem essa live, então depois assistam. E outra questão, né, para pontuar que é, totalmente alinhados com tudo isso que a gente conversou, né, sobre o MS, sobre a questão dos direitos reprodutivos, sexuais, o coletivo segue lidando com a contracepção como uma total prioridade, né? Então, seguimos com os atendimentos, para a gente é uma prioridade fazer os atendimentos online, nos casos de introdução do DIU, fazer consultas presenciais, então a gente segue firme, enfim, alinhados com essa proposta de priorizar esses atendimentos. E aí é isso. Você tem alguma coisa mais para dizer, né? Não, Lu, é só te agradecer, obrigada pelo papo. Enfim, acho que foi legal, a gente ficaria a noite inteira falando sobre isso. E acho que é isso, agradecer e espero que a gente possa trocar mais, né? Talvez pensar em mais lives que se aprofundem, que estejam dentro do movimento da Revoada Feminista também, que parece que vão ter mais, né? Mais propostas, outras formas de pensar, né? Outros temas a serem abordados. Então, que a gente consiga, então, ir cada vez mais ampliando e dando voz, né? E destaque para esse tema tão importante e que tem sido tão atacado, né, nos últimos tempos. E aí, só para então puxar disso que você falou, né, no site, quer dizer, na página, né, da Rede Feminista de GO, estão lá as lives disponíveis também, tem várias lives com diferentes profissionais, diferentes perspectivas falando sobre esse tema, e a ideia é justamente essa, de fazer novos encontros e estejam desde já convidados a trocar essa ideia com a gente. Foi ótimo, Lê, muito obrigada também, adorei nosso papo. Tá bom, então. Até mais, Lu. Um beijo. Beijo.